E lá vamos nós. Bem, hoje eu gostaria de falar de um carinha que talvez você não saiba que utiliza, mas acaba utilizando, que é o OAuth. Nada mais é que ele é um framework, ou você pode considerar também um protocolo, onde a ideia é permitir que sua aplicação possa ter um acesso limitado, por exemplo, a recursos como de aplicações como Google, Facebook, GitHub, Twitter, entre outros. Geralmente você vai ver isso muito comum o uso de OAuth em aplicações onde a ideia delas é usar para facilitar o login, usar o login com o Google, login com o Facebook, login com o GitHub. Isso é interessante, pois, imagina, um usuário é mais fácil ele estar logado com a conta do Google que ele lembrar de um login e senha. Então, acaba que utilizar o OAuth ali vai ser interessante para você por deixar mais fácil uh, o usuário autenticar na sua aplicação, mas às vezes você tem outros objetivos. Por exemplo, ah, há um tempo atrás eu fiz uma aplicação onde ela executava código Python, PHP e JavaScript, só que em vez de eu guardar no banco de dados o código que a pessoa, o snippet que a pessoa fazia, o que eu fazia? Eu usava o gitdist, mas para eu fazer isso, eu precisava interagir com a API do GitHub. Então o que eu fiz? Eu implementei um login com o GitHub, onde o login do GitHub ele trabalha com o Auth 2. Geralmente quando você for pesquisar, você vai sempre ver coisas relacionadas ao Auth 2. Eu estou falando só o Auth, mas é o Auth 2. Onde ali eu fiz o que? Eu implementei o login com o GitHub e especifiquei que eu precisava guardar, por exemplo, criar arquivos no GitHub Gist. Então isso eu fazia o cara logar e com isso gerava um token que tinha permissão para executar ações como criar, atualizar o GitHub Gist, ou pegar a lista de gists, no caso de snippets. Se você não conhece o GitHub Gist, é esse carinha aqui, ó. Gist, melhor dizendo, gist.github. E você vai poder criar, ou você tem vários exemplos aqui, que é um exemplo que eu tenho aqui, por exemplo. Você consegue guardar códigos que são trechos, pedaços ali, que fazem uma específica lógica, e você queira ah, reutilizar em algum momento, você vem aqui e tem um lugar centralizado onde você pode pegar. Voltando ao que eu falei. Então, beleza. Muitas das vezes você precisa fazer alguma ação com o GitHub, igual você tem interagir com a API dele, então você vai ter que trabalhar com o Auth. Muitas das vezes você não precisa necessariamente interagir com o GitHub ou pegar fotos do perfil da pessoa do Facebook ou alguma coisa do Google, Twitter, mas faz sentido você fazer login com essas redes sociais, e você tem que entender quais fazem sentido, porque você facilita o uso da pessoa. Por exemplo, se a pessoa tem Android, provavelmente ela vai estar com uma conta Google logado, então fica muito prático você ter um login com o GitHub, com o Google. A iOS, por exemplo, tem um login com, com a Apple, por exemplo. Isso vai facilitar. Então, em certos cenários, vai te ajudar. Agora, depois de falar, explicado o que é o Alpha, ele é vamos falar assim, um framework de autorização, ele tem regras de como autorizar, eu vou falar sobre isso, tem fluxos, só que ele tem papéis, que é o próximo passo aqui, roles. Ah, hoje, você, por exemplo, quando você vai autenticar com sua conta do Google em algum aplicativo, aparece uma telinha, pede para você selecionar seu usuário, se tiver mais de um, e pede você permissão, ou você nega ou você aceita. E a partir daí ele retorna para o seu para aquele aplicativo onde você vai continuar fazendo o uso que você precisa. Só que aí o que acontece? O Alf ele tem umas roles, papéis. Por exemplo,
esse aplicativo que eu usei de exemplo, que eu executava código, pequenos trechos de código que eu criei, o aplicativo era o cliente. Então, a minha aplicação que eu desenvolvi era o cliente, quem ia interagir com a parte de autenticação ali do OAuth com o Google, com o GitHub. No caso, o GitHub aqui dessa aplicação que eu estou citando, eu interagi com ela. Então, a minha aplicação era a aplicação cliente. E como a pessoa que ia usar essa aplicação ela era dona das informações, ela concedia a permissão, se ela queria ou não dar permissão para o meu aplicativo consumir, para o meu aplicativo poder interagir com a conta do GitHub dele, ele é o usuário que permite o login com a conta do GitHub, por exemplo, do Google, do Facebook, ele é o Resource Owner, no caso, o dono da conta, dono da conta do Google, do Facebook, ele que vai permitir ou não a sua aplicação ter acesso a alguma informação ali do Facebook, do Google, do GitHub, poder interagir com essas APIs desses sistemas. Beleza. O cara foi lá, abriu aquela telinha de dar permissão e aí ele concede a permissão. Toda essa parte de autorizar é feita por um carinha chamado Authorization Server, que seria um servidor ali do Facebook, GitHub ou Google, por exemplo, em que ele faz o processo de autorização da minha aplicação, no caso, a que eu estou citando de exemplo, uh, que faz o processo de autorização e me retorna um token. Esse Resource Authorization Server é que faz toda essa parte de gerar o token, de autenticação e processos de autenticação. Já depois que eu tenho o token, no meu caso ali que eu estava usando o GIST, o GitHub GIST, eu estava interagindo agora com a API deles seria o Resource Server, seria o servidor onde eu acesso as informações do usuário, crio registros, busco, deleto, atualizo e tudo que eu for interagir no Resource Server, eu tenho que ter permissão. Então, o que acontece? Quando é gerado o token, quando eu começo o fluxo de autenticação, eu especifico o que eu quero usar, o que eu quero acessar do GitHub, do Facebook, do Google. E geralmente, o que você vai ter, quando você for implementar, você vai ter uma seção de scope. E nela você vai pular, no caso do GitHub, user, eu quero os dados do usuário. Eu quero interagir com o repositório, quero criar repositórios, então é REPL. O GIST é o GIST, ele tem scopes como se fosse uma lista de permissões. E quando eu seto esse scope, ele vai pegar o Authorization Server, vai entender que minha aplicação quer ter acesso a esses seguintes partes ali, essas seguintes informações do usuário, quer fazer essas seguintes ações. No meu caso, do exemplo lá da aplicação que executa código, que eu salvo o código no GitHub GIST, o que eu usei lá foi o GIST e user, porque eu queria ter informações, por exemplo, dados como e-mail e username do usuário. Então, para que eu pudesse extrair essas informações de e-mail, login do usuário, eu tenho que ter permissão de user. Uma coisa importante citar é que toda vez que você seta esse scope, quando aparecer a telinha quando for aparecer a tela para o usuário conceder permissão para acessar as informações do GitHub dele, Facebook, Google, geralmente essa telinha vai listar lá o cara, essa aplicação que é o cliente, quer acessar os seus dados básicos, quer ter permissão para criar GIST no GitHub, quer
vai ter permissão para listar, então ele especifica para o usuário saber o que ele está dando permissão. Geralmente, em muitos dos casos, se você precisa interagir com a aplicação, você vai ser até essas permissões. Então o próprio Google vai entender, GitHub, Facebook, e vai listar para a pessoa está ciente que ela está dando permissão para algo que pode coletar informação do e-mail, username, fazer certas ações dentro da conta dele. Beleza, falei das rules, só que aí tem uma outra parte do OAuth, que é o fluxo. Geralmente o fluxo básico aqui, eu tentei essa imagem aqui, que é o Abstract Protocol Flow, que é vamos falar assim, que seria o fluxo básico. Eu tenho aqui minha aplicação, deixa eu até dar um zoom, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Beleza. Eu tenho minha aplicação aqui, em que o cliente vai acessar ela, na hora de fazer o login, ele clica no botão, é feito esse Authorization Request. Esse cara, o que acontece? Vai abrir aquela telinha onde vai pedir para o usuário confirmar se ele permite ou não essa minha aplicação ter acesso àquelas informações que ela está pedindo. Ela retorna o procedimento, no caso, se ele falar confirmo, vai retornar para ele ali um código, por exemplo. Esse código, essa minha aplicação vai mandar para o Authorization Server, ele vai validar se esse código é válido, vai checar se é válido e vai me retornar um token. Pode ser um token JWT, por exemplo, onde vai conter o necessário para que eu possa acessar o Resource Server, que agora, eu quero pegar uma informação X do usuário, eu quero saber o username do GitHub. Eu chamo a rota do GitHub e passo esse token que foi gerado para mim. E ele vai me retornar aquela informação protegida. Esse é o fluxo base. Por que eu estou falando que ele é o fluxo base? Porque você vai ter vários fluxos. Você tem o fluxo chamado Authorization Code. Você tem um fluxo chamado Implicit. Você tem um outro fluxo chamado... deixa eu até pegar aqui. Deixa eu até voltar o tamanho. São vários fluxos aqui. Eu tenho o Implicit, eu tenho o Authorization Code, eu tenho o Client Credentials, eu tenho o Device Flow. Se eu não me engano, são esses. Agora eu não tenho certeza se eu pus todos aqui, mas esses são os mais comuns se encontrar do OAuth. Voltando aqui, eu falei todos os nomes, mas aí você pensa, cara, por que eu tenho esse tanto de fluxo? É porque cada fluxo é para um cenário. Por exemplo, se nós formos para o Implicit, deixa eu até abrir aqui um desenho aqui, com a ideia, eu fiz esse desenho na ideia de tentar ajudar. O que acontece? O Implicit é um fluxo do OAuth onde você utiliza para aplicações SPA, aplicações às vezes mobile, em que você não tem um back-end. Então, quando você clica no botão de login com Google, GitHub, Facebook, ele abre aquela telinha onde você vai confirmar sua permissão, que você está dando permissão para esse usuário. Beleza, abriu a telinha lá do Google, vamos supor que você está logando com o Google, eu pus aqui o ícone do Chrome, mas beleza. Confirmou, ele vai retornar para sua aplicação com um token. Vamos falar assim, um token JWT ou o token que o Google, com o Facebook, GitHub implementa lá para a autorização dele. Pode ser um JWT ou pode ser um outro modelo lá que ele trabalha. E retorna para sua aplicação e a partir daí, por exemplo, vamos supor que você loga com o Google e você quer... Google não é um exemplo, Facebook. Você loga com o Facebook, beleza, abriu a telinha, você confirma, foi lá no Facebook retorna para você, ele redireciona de volta para sua aplicação. Isso, o que acontece? Você tem que fazer, você vai no portal ali do Google, Facebook, GitHub
e configura. Então, quando você clica no link, você tem uma identificação da sua aplicação, ele manda para aquela telinha, você concede a permissão, ele redireciona para uma URL em que você deu permissão, desculpa, em que você configurou lá num painel de desenvolvimento, lá do Facebook, Google e GitHub, por exemplo. E ele retorna para você naquela rota que você especificou de redirect, porque confirmou ali que está dando permissão para acessar os recursos. E aí, o que vai acontecer? Ele vai retornar com o token na URL. E você vai extrair isso e a partir daí, loguei com o Facebook, peguei o token. Você queria a permissão para listar as fotos da pessoa. Então aí você pode, como você tem o token, você faz uma requisição para a API do Facebook pegando as fotos, por exemplo, dela, do perfil dela. Então, esse seria o fluxo implicit. Em cenários que você não tem back-end, seria um SPA, por exemplo, que não tem um back-end, ou um app mobile que não tem back-end, você vê necessário usar um login como o Facebook, por exemplo, porque você quer pegar as fotos da pessoa ali. Só que igual, eu gosto de frisar, e se você for ler documentação, esse fluxo implicit, ele não é seguro. Por quê? Você simplesmente monta uma URL, você monta uma URL que seria quando o cara clicar, ela vai abrir, a pessoa dá o consentimento para que essa aplicação SPA possa acessar e ele redireciona de novo para o token JWT. Não tem um processo a mais para garantir uma segurança, então por isso ele é inseguro. Ele não é tão recomendado. Bem, indo para o próximo fluxo, lembrando que aqui a ideia é dar um overview do ALF, esse vai ser algo mais teórico, e depois eu vou passar por cada um desses fluxos, mostrando exemplo de aplicações, POCs, provas de conceito que eu já tenho desenvolvido, que eu vou apresentar para você mostrando o fluxo do ALF ali, para cada cenário desse que eu estou explicando. Authorization Code. O que acontece nesse cara aqui? Você tem a aplicação cliente, ela tá, por exemplo, é uma aplicação front-end com React, Vue ou qualquer outro framework, ela tá rodando no browser, o cara clica em logar, ele vai para o Authorization Server, então quando ele vai para o Authorization Server, aparece a telinha pedindo permissão, o usuário clica dando um OK, que ele permite logar e ter acesso às informações dele. O Authorization Server, na resposta da requisição, manda um código. Esse código, o que vai acontecer aqui? Aqui, ó, essa seria a resposta. Authorization Code, aqui, seria o código de concedimento. Então, o Authorization Server manda esse código, minha aplicação vai receber esse código, e a partir disso, no back-end, eu faço a requisição para o Authorization Server, passando esse código, o meu Client ID, que seria uma espécie de e-mail, uma forma de me identificar, e meu Client Secret, que seria minha senha. Então, a partir daí, eu mandei essas credenciais, mandei o Client Secret, o Client ID e o Code, ele vai me gerar um Access Token e vai retornar para mim. Então, esse seria o fluxo, e é um fluxo utilizado quando você tem um back-end, você tem um servidor, e ele é mais seguro porque você vai notar que não basta só clicar num link e o usuário dar permissão e retornar o token JWT. Você recebe um código e aí você manda de novo para o Authorization Server, informando seu Client ID e seu Client Secret, imagine que fossem suas credenciais e o Authorization Code, que aí ele vai verificar, esse Authorization Code é válido, é dessa aplicação aqui mesmo? É, então gera o token JWT, ou gera o token que vai ser utilizado mais à frente. Aí você tem esse token, você prossegue com as outras interações. Client Credentials. Esse cara aqui, eu acho que um exemplo que eu possa dar melhor para explicar, cara, quando eu vou usar o Client Credentials,
Imagine que você tem uma aplicação de agendamento de postagens, de posts no LinkedIn, ou, por exemplo, de posts no Facebook. O que vai acontecer? Imagine que o cara agende as postagens para, sei lá, 9 horas da noite. Se não tivesse esse fluxo, imagine que eu estivesse utilizando um authorization code. A pessoa tinha que estar logada nesse horário para fazer isso. E a ideia de ter uma solução de tarefa agendada para postagem é da pessoa não precisar estar ali naquele momento para aquela postagem seja executada, seja publicada no Facebook ou no LinkedIn da vida, por exemplo. Então, Client Credentials, o que a pessoa faz? A pessoa, para aquela minha aplicação ali, ela vai lá no painel de um Facebook, de um LinkedIn, gera essas credenciais de Client ID, Client Secret, e a partir disso, você vai pegar, trabalhando com esse fluxo, você vai ter esse Client ID, esse Client Secret, e você vai autenticar, gerar o token JWT para você, por exemplo, e a partir daí eu tenho o token JWT com a permissão que eu preciso e essa minha aplicação vai conseguir publicar a postagem. Eu acho que eu tenho aqui um diagrama onde eu desenhei uma ideia aqui sobre como é que funcionaria. Aqui eu creio que eu usei o Facebook como exemplo. Imagine que o Joãozinho tem uma empresa e ele quer agendar postagem. Só que, como eu expliquei, poxa, eu não quero que o usuário fique logado a todo momento ali para fazer essa postagem no horário X. Às vezes é uma postagem de madrugada, o cara já está dormindo. Então, o que o usuário faria se eu tivesse uma aplicação dessa de agendamento? O cara iria no painel do Facebook, iria gerar essas credenciais, Client ID, Client Secret. Eu poderia guardar isso no meu banco de dados, teria um formulário onde o cara ia colocar essas credenciais para mim no banco. Se você precisa de um nível de segurança maior, talvez aí você usaria, sei lá, um Secret Manager da AWS, alguma solução que guardaria suas credenciais. Por exemplo, a Amazon tem o Secret Manager, tem um outro serviço também que guarda credenciais. Aí você poderia usar eles em vez de guardar no seu banco de dados, porque querendo ou não, é uma chave que permite fazer certas coisas com a conta de um usuário. Aí imagine que tem um post agendado para 1 hora da manhã. Na hora que for pegar esse post para publicar, ele vai no banco, pega as credenciais, autentica no Facebook usando o fluxo Client Credentials. Ele vai com isso, ele não precisa do usuário para gerar esse token, ele só precisa do client e o client secret, o client ID e o client secret. E aí, ele vai fazer essa autenticação e retornar o token JWT. E a partir daí, tendo esse token JWT, ele vai pegar, por exemplo, vai chamar a API do Facebook, passar esse token no header e passar as informações que precisa, por exemplo, o, a descrição, o título, a imagem da publicação do Facebook, e assim vai ser feita a publicação no Facebook daquele post automático. Então, Client Credentials, você vai ver muito útil quando você precisa executar operações, ações, por exemplo, onde seria essa ação, o usuário não vai estar no momento, ou você precisa executar essa ação sem que o usuário esteja autenticado com o Facebook, ou com o Google, ou com o GitHub para fazer aquela ação. Então, como você faz isso? Usando esse Client Credentials, que é um fluxo onde sua aplicação interage direto com vamos falar assim, com o Authorization Server daquele provider, no caso o Facebook, ou o Google, ou o GitHub. Vai depender de que solução que você está usando. Às vezes pode fazer isso até com, vamos dar um exemplo, um DigitalOcean, que também tem essa questão do OAuth. Então você quer fazer uma interação onde você não quer que tenha você não quer e às vezes não faz sentido ter intervenção do usuário,
o usuário tem que estar logado com o Facebook, por exemplo, se você não quer, você não precisa ou não é adequado, então o Client Credentials é ideal. Por isso que eu dei o exemplo da tarefa agendada, que o cara não vai estar logado naquele momento. A ideia é que ele não precisa se preocupar, ele agendou e vai ser publicado. Então, nesse cenário, o Client Credentials é adequado. Aí você tem esse por último aqui, ah, vamos lá, é o Device Flow. O que seria esse cara do Device Flow? Você vai ver, se você ler um pouco sobre, e do que eu estudei também, resumidamente o Device Flow é um fluxo de autenticação do OAuth, onde a ideia dele é o quê? Cara, eu tô fazendo login no aplicativo da Twitch na televisão, ou do Netflix na televisão. Cara, imagina você digitar suas credenciais, imagina você fazer todo o fluxo de autenticação que num teclado do computador é fácil, no celular é fácil, só que usando o controle da televisão. Ou um outro exemplo, imagina você ter que fazer esses tipos de autenticação que eu citei anteriormente, só que com uma ferramenta de comando de linha, uma CLI. Cara, não funciona. Vai ser muito difícil. Você não tem uma facilidade para digitar. Então, o Device Flow vem com a ideia de resolver isso. E como eles fazem? Deixa eu só abrir o link aqui, onde eu tento explicar um pouco. Tem um desenho explicando. Esse exemplo aqui meu é uma CLI. O que que eu faço? O que que vai acontecer se implementar o device? Deu até branco agora. Desculpa. Device Flow. O Device Flow no CLI. Como é que funcionaria isso? Você vai fazer o quê? Você vai lá no CLI, vamos supor um Heroku da vida. E o que vai acontecer? Você vai rodar seu CLI, ele vai pegar, vai gerar aqui vai fazer uma requisição de autenticar, vai fazer uma requisição para autenticar usando o fluxo device flow. Você vai especificar o scope, igual eu falei, esse carinha aqui. E aí, com isso, você vai comunicar com o GitHub, por exemplo, que é um exemplo que tem device flow. Tanto é que no vídeo que eu for falar sobre dar um exemplo de device flow é com o GitHub. O que acontece? O GitHub retorna para ele as informações e nessas informações ele retorna um link também, onde a pessoa vai pegar esse link, geralmente é link ou por exemplo, num aplicativo de televisão apareceria um QR Code onde você escaneia e redireciona você para o site. E lá nesse site, aqui por exemplo, eu pegaria, por exemplo, o GitHub me retornou essas informações. Dentre essas informações, eu tenho um link para fazer a autenticação, onde eu abro o Google com esse link e aí eu digitaria minha senha. O Heroku, por exemplo, quando você vai autenticar com o CLI dele, você abre, você clica no link para fazer o processo de autenticação. Seria mais ou menos essa ideia. Abriria uma aba do browser com aquele link, ou no cenário do aplicativo da televisão, você tem um QR Code, você escaneia com seu celular e te redireciona para o browser naquele link. Você vai digitar o código, e quando você digitar o código, o que vai acontecer? Sua CLI, enquanto você não digita o código, ela fica de tempo em tempo batendo no GitHub e verificando, olha, você já tem um token JWT, vamos falar do token JWT. Você já tem o token JWT disponível para mim? Ah, não tem. Aí fica verificando, até o momento em que eu vou lá no browser e digito o código, que ele geralmente vai pedir um código que ele te envia, e você pega, digita esse código e confirma no Google. No caso, seu navegador ali. Eu estou citando o Google, mas pode ser qualquer outro navegador, Brave, Firefox, que seja. E aí, esse token vai ser gerado. Aí, na próxima requisição de verificação para pegar o token JWT que minha CLI vai fazer no GitHub,
Aí ele verifica, poxa, agora eu tenho um token para você, CLI. Ele vai retornar, ele vai pegar, o GitHub vai me retornar o token JWT. E aí eu paro de ficar pedindo, verificando se chegou o token JWT. E aí eu pego esse token, no caso da CLI, e guardo ele para quando eu for fazer operações. Vamos supor que você criou uma CLI que, cara, simplifica o processo de criar repositório para você. Colocar pessoas, adicionar invite de usuários para você. Por algum motivo você achou que, pô, faz sentido para você, você criou essa CLI. Então, nada mais é que quando você fez aquela primeira, fez o, por exemplo, na CLI, lá você digitou CLI teste, CLI-teste login. Ela faz a requisição para o Facebook, para o GitHub, GitHub retorna as informações e dentro dessas informações, como eu expliquei, tem uma URL onde vai pegar e o usuário faz a autenticação. Eu abro uma aba do browser com aquela URL, certo? Enquanto o usuário não digita o código que é necessário para fazer, porque precisa se digitar um código para garantir que é você mesmo. E quando retorna a informação da URL aqui, é dado um código. Então, o usuário vai ver aquele código na CLI ali no terminal, por exemplo, ele tem que digitar lá, na tela. E aí, ele digitando na tela, vai ser gerado o token e só se ela, enquanto ela não tem o token, de tempo em tempo ela fica batendo na API do GitHub falando, cara, cadê? Me dá o token JWT, por favor, eu quero o token JWT para continuar minha vida aqui. Enquanto não tem disponível, ele simplesmente o GitHub retorna, olha, eu não tenho um token JWT ainda, espera um pouco. Assim que, assim, assim que tiver, não. Daqui mais tanto tempo, pergunta de novo. Aí depois que você autenticou aqui, ele gerou o token JWT, pode ser um token JWT, WT, ou pode ser um outro tipo de token que o GitHub ou o Google, Facebook pode trabalhar. Fez a próxima requisição. O que vai acontecer? O GitHub olha e fala, cara, agora eu tenho um token para você. E retorna, toma esse token e retorna para mim. E agora minha CLI tem um token, ela guarda. E aí eu posso fazer o resto dos comandos, criar repositório. Quando eu criar o repositório, eu pego esse token que foi guardado ali no arquivo, em algum lugar, e assim eu ponho no header da requisição e eu consigo criar ali o repositório, adicionar pessoas ali no repositório. No cenário da televisão, vamos supor lá, o aplicativo da Netflix vai ficar de tempo em tempo batendo ali na API, no Authorization Server da Netflix e falando, cara, me dá o token de tempo em tempo. Isso pode ser alguns segundos, pode ser começar com 5. Se demorar um pouco para ter esse token, ele retorna uma resposta dizendo, cara, começa a pedir para mim o token no intervalo de 10 segundos, 15 segundos, aí você muda esse tempo. E aí, no caso, você escanearia o QR Code no aplicativo ali da Netflix, ou ele abriria. O QR Code seria adequado para o app na televisão, porque fica mais fácil de digitar no celular. Então, você escaneia com o celular, abre uma aba do browser ali do seu celular, você digita o código, que vai estar na tela para você, junto com a exibição do QR Code, ali na sua TV, sua Smart TV. Enquanto isso, o aplicativo lá da Netflix na sua Smart TV está batendo a API do Netflix, por exemplo, pedindo o token. Você terminou de formar o código e submeteu, ele valida. Poxa, tá válido o código que esse cara está me dando, essa pessoa? Está. Ele gera o token. Na próxima interação que o aplicativo da Netflix fizer com o Authorization Server dela, ela vai ter lá, eu tenho um token agora. Toma, aplicativo da Netflix, o token. E assim, o aplicativo da Netflix vai pegar esse token, salvar e vai entrar no Netflix agora. Que agora, como ele tem um token, ele consegue buscar lá seu catálogo de filmes, séries de sua preferência, carregar todo o Netflix ali. Então seria assim que é feito esse device flow. Bem, pessoal, como eu havia dito, a ideia desse primeiro vídeo é um overview
passar um pouco do que eu estudei um tempo atrás sobre o ALF, fiz exemplo de algumas aplicações minhas, por exemplo, eu usei muito GitHub, que eu fiz uma aplicação que, como eu expliquei, guardava snippet de códigos no GitHub Gist. Também fiz essa aplicação que gerava site para mim, baseado no JSON. E esse site, eu criava um repositório no GitHub e fazia o GitHub hospedar um site para mim. Então, isso pode ser um tema para outro vídeo, nós podemos falar. Mas a ideia aqui é fazer um overview para você do que eu entendo, talvez para o pessoal é algo novo. Espero tentar ajudando. Se tiver dúvida, deixa nos comentários. Se gostou, deixa um like. Se inscreve se acha válido. Vou estar tentando postar um vídeo ali toda semana, geralmente segunda ou terça. E nos próximos vídeos referente ao ALF, eu vou começar a pegar cada um desses fluxos que eu expliquei e vou mostrar implementações e mais a fundo, mostrar código de exemplo. Porque beleza, teoria, mas eu quero ver código, show me the code. Então beleza, eu vou fazer os próximos episódios, próximos vídeos, melhor dizendo, vai ter um vídeo específico para device flow, authorization code, implicit, por exemplo, client credentials, para você ter uma ideia de como funciona. Então era isso, pessoal. Espero que isso tenha dado uma ideia do que é o ALF, quando utilizar, e qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima.